Olá, vamos continuar nossas aulas sobre teorias modernas sobre a origem da vida. Essa aula faz parte, do nosso webcurso sobre o surgimento de vida na Terra, da Faculdade de Educação de Itavipoca e Universidade Estadual do Ceará, que é a UES. Esse webcurso ele foi desenvolvido para complementar as aulas de estágio supervisionado do ensino médio do professor Mário Amorim. A nossa equipe é composta por mim, Francisco François Braga Teixeira e Andresa de Mesquita Pires. Esse é o esse é mais um vídeo das nossas aulas que vai contar mais sobre as teorias modernas sobre a origem da vida. Sobre o ácido ribonucleico. RNA em português, né? E em inglês é ribonucleic acid. Ele é um tipo de ácido nucleico, uma molécula polimérica, é uma molécula polimérica linear formada por unidades menores chamadas nucleotídeos. Existem várias funções biológicas importantes, como a codificação genética e a decodificação durante a tradução de proteínas. Regulação e expressão dos genes também. É uma das macromoléculas essenciais para a vida. A par do DNA, as proteínas, os lipídios e os carboidratos. Tais como o DNA, o RNA é formado por uma única cadeia de nucleotídeos, mas diferentemente do DNA, que forma uma dupla hélice bicatenária, a maioria dos RNAs são monocatenários, embora possam se dobrar sobre si mesmos. Os organismos celulares utilizam o RNA mensageiro, que é o RNA-M, para levar ao ribossoma a informação genética, utilizando as sequências das bases, que é o G, A, U e C, que significa guanina, adenina, uracila e citosina, onde ele coordenará a síntese de proteínas específicas. A base uracila é característica do RNA. O DNA, por sua vez, possui timina. Os nucleotídeos do RNA ele levam açúcar, que é a ribose, é o nome, ribose ribonucleico, diferentemente do RNA que leva a desoxirribose. O RNA ele se transcreve a partir do DNA para a ação de enzimas chamadas de RNA polimerases. Algumas moléculas de RNA desempenham um papel muito ativo nas células, uma vez que podem catalisar reações biológicas, controlar a expressão genética ou perceber e comunicar respostas a sinais celulares. Um desses processos ativos é a síntese de proteínas, uma função universal fundamental no qual intervêm vários tipos de RNA. O RNA mensageiro ele leva a informação de como tem que ser a sequência de proteína. O RNA transportador ele leva os aminoácidos necessários. E o RNA polimerase é a parte constituinte da organela, onde se realiza a síntese. O ribossoma e tem uma atividade catalítica que une os aminoácidos entre si. As ribozimas são RNAs com função enzimática. Muitos vírus codificam informação genética no genoma de RNA. Consiste na síntese de RNA. A molécula do DNA se abre em um determinado ponto. O nucleotídeo livre nas células vão se pareando a esse segmento aberto. Completado o parâmetro a esse segmento aberto, está pronta a molécula de RNA. O DNA que serviu de molde e reconstruiu a molécula original. A localização. Em células eucarióticas, o RNA se localiza no citoplasma.
que é a maior quantidade, e no núcleo, onde ele é sintetizado. A quantidade de RNA é variável da célula para célula e com atividade celular. A função ele varia de acordo com a classe do RNA. Por exemplo, o RNA mensageiro ele orienta quais aminoácidos e em que ordem serão utilizados para sintetizar proteína. Geralmente, os RNAs das diversas classes até hoje descobertas atuam no processamento e degradação de RNAs mensageiros e na síntese de proteínas. A estrutura cada nucleotídeo do RNA ele contém uma ribose, com carbonos numerados de 1 a 5. As bases são ligadas ao carbono 1. Adenina e agonina são purinas, e a uracila e citosina são pirimidinas. O grupo fosfato é ligado ao carbono 3 e o carbono 5 quando há junção de carbonos. Os grupos fosfato eles fazem com que a carga na molécula ela fique negativa. Outra característica estrutural importante que distingue o RNA do DNA é a presença de hidroxila no carbono 2 da ribose. A presença desse grupo funcional faz com que o dobramento da molécula gire no sentido do AFO, que é o aumento no número de bases por rotação, o que aumenta o suco maior e estreita o suco menor, enquanto o DNA ele obedece a conformação bDNA, que é aquela descrita por Watson e Crick. A consequência da hidroxila no carbono 2 é a conformação flexível que pode atacar quimicamente o fosfodiéster adjacente. A forma funcional da simples fita do RNA, como proteptinas, frequentemente precisa de uma estrutura terciária específica, o que providencia essa mudança conformacional, a estrutura secundária e as ligações de hidrogênio. Isso conduz a vários domínios de estrutura secundária, como as estruturas em forma de grampos de cabelo, Herpenloops, como a estrutura do RNA está carregada de íons metálicos como o magnésio 2, mais são necessários para estabilizar as estruturas secundárias e terciárias do RNA. Falando sobre a evolução dos processos energéticos, temos a evolução do metabolismo. Assim, analisando até agora sobre o surgimento das primeiras formas de vida, assim, como nós já falamos, para as formas de vida, algumas características importantes para conceituar um ser vivo. Os primeiros organismos possuem compostos orgânicos na constituição de seus corpos, são celulares, unicelulares no caso, e têm capacidade de reprodução. Todo ser vivo ele precisa de alimentos que são degradados nos processos metabólicos, que aí para liberar energia e realizar as funções. Esses alimentos degradados também podem ser utilizados como matéria-prima na síntese de outras substâncias orgânicas, aí que possibilita o crescimento e a reposição de perdas. Vamos olhar então como esses primeiros seres eles conseguiam obter e degradar o alimento para a sobrevivência. São duas hipóteses que são discutidas pelos cientistas: a hipótese heterotrófica e a autotrófica.